Olá, pessoal. Me fizeram uma pergunta bem interessante no Instagram, naquelas caixinhas do Instagram, sobre como a gente pode melhorar, com a nutrição, a aparência do cabelo, da pele, da unha. E eu achei esse artigo bem interessante, que é de 2019. Inclusive vou colocar esse artigo para vocês disponível no nosso canal do Telegram. Eu coloco aqui abaixo para vocês o link desse canal, para que vocês possam participar e possam adquirir mais conhecimento, que é nesse canal que nós iremos colocar artigos científicos, enfim, documentos, áudios, ensinando um pouco mais sobre a nutrição. Bom, então esse artigo mostra para gente, né, algumas vitaminas e alguns minerais envolvidos com o aspecto do cabelo, da unha e da pele. Então ele aborda principalmente sobre complexo B, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, D, E e K, cromo, zinco, cobre, selênio e os ácidos graxos essenciais. Nessa aula eu vou focar apenas nas vitaminas do complexo B. Depois, se vocês gostarem, eu posso fazer sobre as outras vitaminas, os outros minerais também, tá? Bom, um aspecto importante quando a gente fala no aspecto aí do cabelo, da unha e da pele, seria algumas doenças que estão relacionadas com essa carência na absorção dessas vitaminas e minerais. Então, quando o indivíduo tem uma má absorção, né, como uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino curto, uma doença celíaca, são doenças onde a absorção dessas vitaminas e minerais fica mais prejudicada e, consequentemente, aparecem mais, enfim, problemas no cabelo, na unha e na pele, né? Então, esse é um ponto importante para a gente avaliar se esse paciente tem uma deficiência, uma redução nessa absorção. Vamos lá, então, falar sobre as vitaminas do complexo B, as abordadas nesse estudo, que estão mais relacionadas, então, com essa parte envolvida com cabelo, pele, né, e unha. Então, riboflavina, vitamina B2. As fontes principais são os leites e derivados, também fígado. E a deficiência dessa vitamina B2, né, que é a riboflavina, acaba causando estomatite, né, que seria então essa condição, nessa figura 2 aqui que a gente pode identificar. Essa figura está nesse artigo científico também, que vocês podem olhar depois com mais cautela. A glossite, que seria essa condição demonstrada aqui nessa imagem. A quelite, né, que seria essa condição demonstrada nessa imagem aqui. E a dermatite seborreica seria essa condição. E essa deficiência da vitamina B2, ela pode ser causada, então, como a gente já viu, né, uma má absorção intestinal, mas também pode ser por um uso frequente, crônico de álcool, ou também casos de anorexia. Bom, como que a gente faz para avaliar com mais cautela essa riboflavina? O interessante, caso possível, seria identificar uma avaliação plasmática e até melhor eritrocitária do coeficiente de atividade da glutationa redutase. Né? Então percebam que muitas vezes a gente apenas avaliar a concentração plasmática das vitaminas não é um bom parâmetro. Lógico que a gente pode avaliá-los, mas existem outros tipos de produtos que são mais interessantes ainda para serem avaliados. Como acontece, né? Por meio de estudos científicos, os pesquisadores descobriram que existem alguns tipos de metabólitos, alguns tipos de cofatores, alguns tipos de produtos formados em vias metabólicas. Perceba então a importância da bioquímica para o entendimento dessa ação das vitaminas, né? E por conta disso, às vezes, avaliar apenas a concentração plasmática das vitaminas não é um parâmetro tão interessante assim. Ele pode ser avaliado, mas em algumas vitaminas nós temos alguns outros componentes que são mais interessantes ainda para serem avaliados. Bom, então esse coeficiente de atividade da glutationa redutase, então esse GR, ele vai ser um ótimo parâmetro, né? Principalmente se ele for avaliado essa questão eritrocitária, né? O quanto que ele está conectado a esse eritrócito.
O que acontece? A vitamina B2, ela é capaz de ativar essa glutationa redutase. Então, se eu avaliar a glutationa redutase, né, esse coeficiente da atividade dessa enzima, será um parâmetro muito melhor, eu consigo identificar muito melhor como que está o meu nível de vitamina B2. Né? Então, muitas vezes, os níveis plasmáticos das vitaminas podem estar em maneiras adequadas, normais. Só que, se eu avaliar outros parâmetros que já são validados cientificamente, eles podem ser mais interessantes para eu avaliar de fato uma deficiência ou não dessas vitaminas, né? Um ponto importantíssimo, como eu já disse, olha como é importante a gente avaliar, né, entender a bioquímica. Esse coeficiente, quando a gente avalia, ele é interessante, porém, ele não é válido para pessoas que apresentam uma deficiência nessa enzima aqui, glicose 6-fosfatase desidrogenase. Né? Essa enzima é importante para a via das pentoses. Então, quando a pessoa tem uma deficiência dessa enzima, acaba que, como um processo de equilíbrio, aumenta-se essa produção da glutationa redutase. Então, nessas pessoas que apresentam essa deficiência dessa enzima, glicose 6-fosfatase desidrogenase, não seria interessante avaliar apenas essa glutationa redutase, porque eu vou ter aí um viés, ela vai sempre estar aumentada nesses indivíduos. Como alternativa, então, o que a gente pode fazer para poder avaliar? Seria interessante, ó, a avaliação da B12 na urina de 24 horas. Né? Então, seria um parâmetro interessante para ser avaliado também. De repente, se você não consegue avaliar nenhum tipo desses exames, em último caso, nós temos aqui a avaliação sérica da B2, desculpa. Né? Então, seria o último parâmetro aqui que a gente pode avaliar em conjunto, né? Então, a gente pode pedir, de repente, esse coeficiente, juntamente com a urina B2 na urina, ou até mesmo sérica, né? Isso vai depender, obviamente, da condição do seu paciente, o quanto que o convênio vai cobrir, etc. Né? Então, são parâmetros a serem avaliados também. Um outro parâmetro muito legal de ser avaliado também, como, enfim, para verificar essa quantidade de B2, se é deficiente ou não nesse indivíduo, seria esse outro tipo de composto aqui, né, a flavina, muito conhecida, né, a FAD, né, a flavina adenina de nucleotídeo, então ela está muito presente em vias metabólicas. Essa eritrocitária, então nós temos a B2 como uma precursora dessa FAD, então é importante a gente ter B2 para conseguir ter FAD, né? Então é um parâmetro interessante também para a gente conseguir avaliar essa quantidade de B2 que o indivíduo apresenta. Bom, pensando em recomendações, nós temos aqui a RDA, né? RDA para B2, 1,3 miligramas por dia para homens e 1,1 miligramas para mulheres. No caso da B2, nós não temos o L, que seria a quantidade máxima, né? Upper limit, que a gente tem aí de recomendação. E acima de 100 miligramas de B2 pode ocasionar lesão ocular e também lesão aí, enfim, na retina, né? Nós temos outros parâmetros interessantes, que é o da Anvisa. O que seria isso? Nós temos recomendações, então, por exemplo, aqui RDA seria a recomendação que a gente pode pensar em utilizar para esses indivíduos, mas de repente nós podemos formular, nós como nutricionistas, nós temos um limite, né, que seria o máximo que nós podemos colocar em formulações, em prescrições. Então, por exemplo, ó, em 98, a Anvisa colocou para a gente que a quantidade de B2 seria 200 miligramas, para a gente poder, o máximo, para a gente conseguir colocar numa formulação. Percebam que essa quantidade está bem acima da RDA, né? Só que agora em 2018, desculpa, quando a gente teve uma atualização da Anvisa, a dose reduziu bastante, né? Então ela passou para 2,02. Então, de repente, se nós nutricionistas quisermos fazer uma formulação com B2, a gente pode pensar assim em colocar essa quantidade verificada pela RDA, mas de repente, se o meu indivíduo, o meu paciente tem uma carência maior, nós podemos chegar então até a quantidade estipulada pela Anvisa.
Niacina, né? Então, a niacina está presente em levedo de cerveja, fígado e frango, né? Lógico que tem outras fontes, mas de modo geral as principais são essas. A deficiência da B3, da niacina, pode causar pelagra, que seria essa condição dessa foto aqui, dermatite seborreica, que a gente já viu, que é essa foto aqui mostrando pra gente, diarreia e demência também, né? Uma coisa interessante é que o triptofano, que está presente aí basicamente em nuts, né? Então castanhas, avelãs, amêndoas e também soja, ele é convertido em niacina. Então, mais ou menos 60 miligramas de triptofano é capaz de ser convertido em 1 miligrama de B3, né, de niacina. E essa deficiência aqui de niacina, ela pode ser causada por uma má absorção intestinal, por consumo crônico de álcool, uma bariátrica ou medicações que vão acabar reduzindo a conversão, as enzimas hepáticas, né, que vão converter o triptofano em vitamina B3, né? Então, nós temos aí clorofenicol, fenobarbital, que são medicações que vão acabar impedindo, né? Então, é importante nós, nutricionistas, nos atentarmos, e médico também, obviamente, né? Nos atentarmos a isso, a utilização das medicações por esse paciente, para conseguir até colocar uma quantidade maior dessa B3 para que isso não aconteça, né? Para que a gente tenha uma quantidade adequada dessa vitamina. Bom, a avaliação da niacina, ela pode ser feita de modo, enfim, plasmático também, né? É a avaliação plasmática da niacina. E nós temos um outro parâmetro que seria até mais interessante, que seria a N-metil 2-piridona 5-carboxidamida urinário. Na verdade, não são todos os locais que fazem essa avaliação, ela é um pouquinho ainda mais científica do que clínica, para ser bem sincera, né? Não é todo local que consegue fazer essa avaliação. Mas a B3 é um cofator desses marcadores, né? N-metil, 2-piridona 5-carboxidamida. Então, seria mais interessante avaliar esse marcador do que, de fato, avaliar a niacina plasmática. Mas, enfim, eu sei que não é tão simples de ser feito isso, né? Só para a gente aprender que, de repente, mais para frente, a gente consiga avaliar de modo mais assertivo e mais concreto esses marcadores. Em relação à recomendação de niacina, nós temos um RDA de 16 miligramas para homens e 14 miligramas para mulheres. O upper limit, né, a quantidade máxima, seria de 35 miligramas por dia, né, para homens e mulheres. E aí nós temos a Anvisa, que vai dizer para a gente, para nós nutricionistas, qual é a quantidade máxima que nós podemos colocar de acordo com a prescrição dessa vitamina. Então, em 98, a quantidade era de 500 miligramas e agora passou para 35 miligramas, né? Que justamente é a quantidade da UL. Então, nós estamos bem servidas aí em relação a quantidades para ser adicionada numa formulação para esses pacientes. Um outro ponto é que se a dieta tiver pouca niacina, de repente o nosso paciente aí não consome a fonte de fato da niacina, nós sabemos que 1 grama de triptofano, que está basicamente aí presente em 100 gramas de proteínas, de modo geral, uma média, tá, gente? De modo geral, pode suprir as necessidades, né? Então, é interessante pensar também em triptofano para que a gente consiga fazer essa conversão, né, para niacina. A piridoxina, vitamina B6, né, as fontes principais vegetais, as castanhas, as nuts, e as carnes de modo geral. A deficiência pode causar, então, estomatite, pode causar também glossite e pode causar aquelite. E a deficiência da piridoxina é causada por doença renal crônica, doença autoimune, principalmente a artrite reumatoide, ou medicações como amiodarona, etanol, levodopa e anticoncepcional oral, né? Então é importante nós, nutricionistas e médicos, também estarmos atentos a essa utilização dessas medicações para que a gente possa avaliar essa vitamina B6, né, e conseguir até colocar quantidades maiores para que a gente não tenha essa depleção dessa vitamina.
A avaliação mais interessante, a avaliação plasmática da B6 é interessante, porém, melhor do que a avaliação plasmática, nós temos esse marcador, que é o piridoxal 5-fosfato urinário, plasmático e também eritrocitário. Então, eles são mais interessantes para avaliar, né, as carências, enfim, quantidades adequadas ou não da piridoxina nos nossos pacientes. A recomendação de acordo com o RDA, 1,3 a 1,7 para homens e 1,2 a 1,5 para as mulheres. Quantidade máxima, OL, 100 mg por dia para homens e para mulheres. E aí percebam que nós nutricionistas temos uma barreira aí, né, uma quantidade máxima a ser utilizada pela Anvisa, que seria a recomendação de 98, era 200 miligramas, e agora 2018 passou para 98,6, que está muito perto também da quantidade da UL, né? Então nós estamos bem servidas aí em relação à prescrição dessa vitamina para os nossos pacientes. Bom, em relação então à vitamina B7, a biotina, as fontes são vísceras, ovos, peixes, carnes e as nuts também, né, as castanhas. A deficiência vai causar alopécia, né? Então a gente tem uma foto aqui, causa unha fraca e quebradiça e dermatite principalmente na região da face. A deficiência é causada por consumo crônico de álcool e para pacientes tem uma redução da biotinidase. Por quê? No alimento, a biotina está conectada, está ligada às proteínas do próprio alimento. E ela fica biodisponível quando existe a ação da biotinidase, né? Então, aqueles indivíduos que têm já uma redução da biotinidase não conseguem tornar biodisponível a vitamina B7. Então, isso é importante para que a gente possa identificar nesses pacientes. Bom, então, em relação à avaliação dessa vitamina B7, a biotina, poderia ser feita por modo aí, avaliação de fato da B7 plasmática, mas mais interessante seria ainda a avaliação do propionil-CoA carboxilase, né, que seria um marcador interessante, mais interessante que a B7 plasmática, e esse marcador ele é dependente da ação da B7, né, então seria mais interessante avaliá-lo para conseguir identificar esses níveis de B7 que o paciente apresenta. Um outro ponto importante é que níveis aumentados de B7 no plasma acabam aumentando tiroxina e triiodotironina. Então, muito cuidado com essa avaliação que pode mostrar aí algo inadequado para esse paciente, né? Então, de repente, se o paciente vai fazer algum tipo de, enfim, de exames, né, plasmáticos, verificando tiroxina e triiodotironina, é importante que ele, de repente, esteja utilizando uma quantidade alta de B7 para que ele pare de utilizar, né, antes da gente fazer essa avaliação. Bom, recomendações, no caso da B7, nós não temos, né, uma RDA estabelecida, então a gente acaba utilizando um AI, que seriam 30 microgramas por dia, em relação à Anvisa de 98, a quantidade bem alta, né, 2.500 microgramas, e hoje nós temos a quantidade aqui de 45 microgramas. Então, essa seria a quantidade teto máximo que nós podemos utilizar para fazer prescrições para esses pacientes. Bom, a cobalamina, vitamina B12, né, bem interessante, bem falada, presente em alimentos de origem animal, basicamente, então carnes, leite, né, derivados e ovos. A deficiência pode ser causada por acloridria. Na verdade, para que a vitamina B12 fique ativa, é necessário o fator intrínseco, que é secretado pelo nosso estômago. Então, tudo que foi envolvido aí com uma redução, né, de produção de ácido do nosso estômago pode acabar influenciando essa vitamina B12. Inclusive, ó, aqui nós temos medicações que vão reduzir a produção de HCl estomacal, que acabam também reduzindo, né, essa ativação, né, dessa vitamina B12. Então, por exemplo, inibidores de bomba de próton, bloqueadores dos receptores de histamina H2, né? Então, são medicações que vão acabar reduzindo HCl e, consequentemente, reduzem fator intrínseco e acabam causando, muitas vezes, uma deficiência de vitamina B12, caso eles sejam utilizados cronicamente, a longo prazo. Além disso, então, doença celíaca, doença de Crohn, bariátrica, metformina, medicação, metformina,
acima de 4 semanas é interessante já avaliar aí os níveis de vitamina B12, até mesmo de repente adicionar mais B12 na alimentação desse indivíduo ou como um suplemento também, né? Veganos ou vegetarianos estritos, é fundamental a gente sempre avaliar a vitamina B12, né, para que a gente possa fazer uma suplementação caso necessária. E idosos acima de 75 anos. E essa falta, essa carência, né, dessa vitamina B12 acaba causando anemia megaloblástica, depressão, estomatite e também glossite. Bom, então aqui nós temos para a avaliação da cobalamina, né? Nós podemos solicitar sim a vitamina B12 plasmática, sérica, sem problemas, mas existe um outro marcador que é mais estável, a quantidade presente no plasma é maior, que é o ácido metilmalônico. Então, a vitamina B12 é um cofator, né, da via da produção do ácido metilmalônico e é um marcador muito interessante para avaliar aí a concentração de B12 de fato que existe nesse indivíduo. Em relação à recomendação, nós temos então uma RDA de 2,4 microgramas por dia para homens e também para mulheres. Nós não temos o L ainda dessa vitamina B12. Em relação à Anvisa, nós temos 1.000 microgramas, né, que era de 2028 a quantidade, e de hoje em diante, de 2018 em diante, nós temos a quantidade aqui de 9,2 microgramas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no curtir e também se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada!